Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite. Eu queria já começar aqui parabenizando a igreja, parabenizando a Catedral Comunhão, porque são 365 dias no ano, né? E todas as quartas-feiras, insistentemente, sem fraquejar, estamos reunidos aqui como igreja, como quarta profética e como turno de oração. Todas as quartas, uma após outra. Eu estou aqui na igreja faz um ano, vocês sabem. Eu e minha família espiritual, todas nos mudamos para cá. E faz um ano que eu testemunho isso. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida que está aqui hoje, nesse lugar, nessa quarta-feira, nessa quarta profética. Louvado seja o nome do Senhor daqueles que chegaram mais cedo, participaram do turno de oração aqui, casa de oração aqui mais cedo, céu na terra desde antes de começar. E de forma persistente, você que está conosco presencial, você que está conosco online também, nós mantemos essa cultura de gerar o sobrenatural, essa cultura do avivamento e de trazer o céu na terra aqui na igreja. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome, Senhor. E um caminho preparado facilita a chegada a um destino. Pense comigo aqui. Junta aqui seu raciocínio com o meu. Um caminho preparado facilita a chegada a um destino. Imagine que você recebeu aí a coordenada geográfica para ir para a casa de um amigo, e quando você chega em determinado trecho da estrada, você se depara com uma curva à direita ou à esquerda, vamos supor que seja para cá, e você dobra, e de repente você sai daquela pista, e você entra numa estrada de chão. Existe um caminho até a casa do seu amigo, existe, mas é uma estrada de chão. Uma estrada de chão, ela não tem sinalização, uma estrada de chão, ela não tem divisão entre uma pista e outra, uma estrada de chão, ela não tem acostamento. Uma estrada de chão, à noite, ela não tem iluminação, nem a luz, nem a iluminação daquela do chão, né? Aquela lá, aquela faixa reflexiva. Uma estrada do chão, ela dificulta o acesso ao caminho. Já uma estrada pavimentada, uma estrada asfaltada, né? Ela foi preparada para aquilo, sabe? Uma estrada que tem asfalto, ela passou por um projeto de um engenheiro. Existe um engenheiro preparado para planejar estradas, ele planejou a inclinação das curvas, ele planejou o tamanho dos contornos, no caso, quando você quer voltar para trás. Então, para chegar a um destino, é bem diferente quando você tem uma estrada preparada e quando você tem uma estrada de barro, uma estrada precária, uma estrada de chão, como a gente chama, né? E no interior tem costela de bode. Não sei se vocês já passaram aqueles trechos da estrada que o carro fica... Aquilo ali acaba com o carro, né? Para quem tem carro há muito tempo feito eu, você vê os efeitos de uma estrada de chão sobre o seu carro. Então, um caminho preparado facilita a chegada ao seu destino. Amém? Amém, igreja? Então, abra aí a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia de papel como eu, abra aí a sua Bíblia de papel. Se você está com o seu smartphone ou tablet, acesse a sua Bíblia. Você vai abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 11. E nós vamos ver um trecho do Evangelho onde Jesus fala sobre João Batista. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 10. Todo mundo já abriu, posso começar a leitura aqui, né? E diz assim a palavra de Deus: Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, no meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Verso 15. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam assentadas nas praças e gritam umas com as outras. Nós tocamos a flauta,
mas vocês não dançam. Nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Vamos parar aqui, por esse trecho agora. Jesus fala sobre João Batista como um mensageiro que preparou um caminho para a chegada dele. O ministério de João Batista ele é muito amplo. O ministério de João Batista é um ministério profético. E a função principal de João Batista foi preparar os ouvidos e o coração de uma geração para algo maior, para algo superior. E isso aconteceu, gente, depois de 400 anos de silêncio profético. O Antigo Testamento acaba, passam-se 400 anos onde ninguém ouviu a voz de Deus, ninguém foi à boca de Deus para geração alguma. 400 anos depois desse silêncio, surge uma voz. E essa voz é a voz de João, o Batista. Ele preparou o caminho, ele preparou os corações para a mensagem de Jesus. Imagina o que seria da mensagem de Jesus, do ministério de Jesus, sem o caminho, sem a estrada pavimentada que João Batista preparou para a chegada do Messias. Provavelmente seria uma estrada um pouco mais turbulenta, como a gente falou sobre a estrada de barro. E assim como fez João Batista naquele tempo, nós precisamos preparar de forma consciente a nossa vida, o nosso coração, o caminho que nós vamos trilhar rumo às promessas de Deus e para inaugurar aquilo que Deus quer fazer em nós. Esse é um tempo, meus amados, profético. E eu queria chamar essa quarta profética especial de hoje, quarta da preparação. Eu estava orando a Deus e pedindo, Senhor, o que é que o Senhor quer falar hoje para a tua igreja? E eu me dei conta que é a última quarta profética, antes da semana mais esperada do ano, antes do começo do período do Advento. É a quarta da preparação. E o bispo disse aqui, brincando, que é como se fosse assim, a semana da virada fora de época. É a inauguração de um tempo. Mas eu queria que você visse isso com olhos proféticos nessa noite. Amém? Eu queria que você visse a sua vida nessa noite como um João Batista que precisa preparar um caminho para algo maior, para algo mais sublime, para algo mais poderoso que o Senhor vai liberar sobre essa igreja nos próximos dias. E Ele já está liberando. Louvado seja o Senhor, porque nós não somos uma igreja que depende de eventos para as coisas acontecerem. Já pensou se a gente esperasse? Não, que amanhã Morada vem tocar. Quando essa base aqui toca é mais ou menos, mas quando o Brunão toca, aí Deus fala comigo. Não! Essa não é a nossa igreja, essa não é a fé. O Senhor já falou abertamente aos corações de todo mundo aqui. A gente fez um tempo de intercessão poderoso. Eu creio que milagres, bênçãos, curas, todas vieram sobre a igreja nessa noite. Mas esse é um tempo de preparação. Repita comigo essa palavra, preparação. Não, mas repita mesmo, pelo amor de Deus, preparação. Amém. Eu escuto mais voz de mulher do que de homem. Preparação. Aleluia, os homens estão na casa. Preparar o caminho para uma virada em minha vida. Preparando o caminho para uma virada em minha vida. Esse é o tema da mensagem de hoje, meus amados. E nós estamos à véspera da semana da virada, como eu falei, e nós vamos viver algo extraordinário nos próximos dias. Faz um ano que a igreja prepara essa semana que vem. Mas o tempo de preparar o seu coração, o meu coração, é hoje, é agora. Amém? Pense comigo, de que vai adiantar o Senhor falar poderosamente na semana que vem, o Senhor abrir o céu sobre essa casa, o Senhor trazer pregadores de fora, que vão falar sobre cura, sobre milagres, sobre libertação, sobre vida. De que vai adiantar tudo isso se o meu coração e o seu coração não for uma estrada pavimentada para as bênçãos de Deus? Nada, nada. Eu estou ouvindo um barulho tão bonito, vocês estão ouvindo? Aleluia. Eu pensei que já era Jesus voltando, mas não, é uma enceradeira do bem ali, oh, glória. Nada vai adiantar, mas, gente, desculpa, eu tenho um TDAH, então eu fico meio prestando atenção em tudo. Nada vai adiantar se o nosso coração não for uma estrada pavimentada. Vai vir pregador aqui, poderia vir Billy Graham pregar aqui. Billy Graham já está na glória. Nada iria adiantar se o meu coração e o seu coração não for uma estrada pavimentada. Então, preparar um caminho para uma virada em minha vida. Esse é o tema da mensagem de hoje. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus. E quero pedir para você, junto comigo, ter um instante de oração. Ouvir a voz de Deus. A enceradeira já parou? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Não se distraia com nada. Deixa as crianças serem crianças. Deixa as enceradeiras serem enceradeiras. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, por esse tempo
profético na nossa casa, Deus, na tua igreja. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos preparar o caminho para uma virada em nossas vidas neste tempo, Senhor. Nós cremos que a semana da virada, ela já começou, dessa vez começou agora na quarta-feira, Senhor Jesus. Nós vimos o ambiente profético nesse lugar, Deus, instaurado aqui desde a nossa chegada, Senhor. Então, fala aos nossos corações nessa noite, Deus. Usa a voz desse humilde pregador, Senhor Jesus, que o abrir e fechar dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis a Ti, Senhor, Tu que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém e amém. Amém? Vocês estão comigo? Tem uma igreja comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Então, inspirados em João Batista, na preparação do caminho para uma virada na minha vida, eu preciso ter clareza do meu propósito. Clareza sobre o propósito. E a palavra que nós lemos aqui no verso no verso 10, diz isso aqui, ó: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho diante de ti. Os profetas do Antigo Testamento e o próprio Jesus testificaram com clareza a missão de João Batista. Eles sabiam claramente de quem se tratava: um enviado, um profeta, a voz que rompeu 400 anos de silêncio. Mais uma vez Israel tinha profeta, mais uma vez Israel tinha um preparador de caminhos. E quando falando isso, eu fico pensando naqueles tratores enormes que abrem estrada. Não sei se vocês já viram, né? Tem um trator da Caterpillar que ele chama bulldozer. Ele é do tamanho desse painel de LED, assim, mais ou menos. Ele derruba árvore, ele arranca pedra. A voz profética na nossa geração, ela precisa ter uma clareza sobre o seu chamado: abrir caminhos, preparar caminhos, abrir estradas. E você deve estar pensando: onde é que eu entro nisso, pastor? Daqui a pouco o Senhor vai começar a falar com você mais claramente. A vida de João não era aleatória. João não perdia tempo com distrações. A palavra fala bem claro o que ele falava, o que ele vivia, o que ele fazia. Ele andava pelo deserto, ele usava roupas proféticas, ele só comia determinado tipo de alimento, ele não se envolvia com certas coisas da cultura daquela época, enquanto o povo vivia preso a um sistema religioso. O povo vivia sob a opressão de fariseus e saduceus e do Império Romano. João Batista enxergava com clareza o que ele precisava fazer: preparar o caminho para a chegada de Jesus. E isso não agradou nem um pouco a ninguém que era importante naquela época. Então, uma coisa que a gente já vê é que às vezes o Senhor fala com clareza sobre nós, sobre o nosso ministério, e isso nem sempre vai agradar a todo mundo. É por isso que a igreja, aleluia, Jesus, oi, estou aqui. É por isso que a igreja sofre tanta pressão. Não é isso? Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Eu não estou me ouvindo mais não, gente. Me ajuda a melhorar. Enquanto Jesus anunciava nesse texto: aquele que vai preparar um caminho para mim, Jesus já sabia, eles eram primos, né? Jesus já sabia de quem se tratava. João Batista era primo de Jesus. E nesse meio tempo, as coisas começaram a acontecer e a mudar. João Batista sabia muito bem quem era. Não estou ouvindo nada aqui em cima, pode dar retorno aqui. João Batista, aleluia. João Batista sabia muito bem quem ele era, inclusive os limites de quem ele não era. Olha o que diz aí em Marcos 1:7. Acho que vai ser projetado aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto de que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. João Batista não queria ficar ao lado de Jesus para, na hora de aparecer, fazer milagres e cura. Nada disso. Ele teve a sua jornada, e a jornada dele teve um fim trágico, um fim doloroso, um preço muito caro. E nessa quarta da preparação, eu queria que você abrisse os seus olhos, os seus ouvidos espirituais e preparasse o terreno do seu coração para uma virada que Deus já está fazendo. Talvez a gente não perceba, gente. Talvez a gente não se dê conta. Talvez a gente não entenda o que Deus já está fazendo, mas Deus já está chamando para esse tempo. Um novo tempo no seu chamado, no seu propósito, na sua família, na vida dessa comunidade. Essa não vai ser mais uma virada de ano na sua vida, onde troca dezembro por janeiro e tudo continua do mesmo jeito, amém? Amém ou não amém, igreja? Essa vai ser uma virada onde o Senhor vai falar com você poderosamente, amém? Olhos e ouvidos espirituais abertos, transformação de mente e de coração, em especial,
Deus vai alterar o GPS de algumas pessoas aqui. Deus vai alterar o GPS, Deus vai reconfigurar alguns trajetos e vai te dar uma localização mais precisa. Sabe quando você busca uma coordenada no WhatsApp, ele diz assim, precisão de 70 metros, precisão de 20 metros. Deus vai te dar uma coordenada com precisão 0. Você vai estar no ponto onde Deus quer, amém? Então, é um tempo de preparação para a gente avançar para o Senhor. Mas, além disso, preparar o caminho para uma virada em minha vida, além de ter clareza no meu propósito, eu preciso também ter força para avançar. Veja o que a palavra diz aí no verso 12, do mesmo texto de Mateus. Abra aí sua Bíblia. Se você fechou a Bíblia, abra a Bíblia. Não deixa a Bíblia fechada, não. Se você desligou a Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Olha o que o texto diz. Ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. João enfrentou corajosamente os saduceus, fariseus, esses religiosos, Herodes, e aqueles que ele chamou de raça de víboras. Aqueles que queriam se aproximar do evangelho, do batismo de João, para serem só abençoados. Ele chamou raça de víboras, bando de cobra venenosa. Lá em Lucas 3, 7, né? Tanto João quanto Jesus chamou gente de raça de víboras. Né? Eu nunca chamei ninguém de raça de víbora, não, graças a Deus. Mas preparar o caminho para a virada requer esforço. Diga aí. Diga aí no seu lugar para você mesmo, esforço. Não, mas diga de verdade mesmo, pelo amor de Deus. Esforço. Esforço. Glória a Deus. É só para acordar vocês, tá, gente? Vocês vão ficar acordados nessa noite. No nome de Jesus. E esforço requer ousadia para sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. Sabe onde é a zona de confronto? É naquele lugar onde você se expõe. Na zona de conforto a gente fica ali, escondidinho, né? Tipo, ninguém me vê porque eu estou aqui atrás desses banners ali, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Na zona de confronto, você vai para a guerra. Você se prepara porque você tem que ir para o confronto, ir para o conflito. As suas ideias vão ser confrontadas. Inclusive, o pecado, as coisas que estão no nosso coração que não deveriam estar, vão ser confrontadas. Esforço. Isso vai exigir esforço. E o texto diz ainda mais, no verso 14, você pode acompanhar comigo aí. E se vocês quiserem acreditar, este é o Elias que haveria de vir. Sobre João Batista estava a unção de Elias. E quem foi Elias, pastor Dudu? O Elias é o maior profeta do Antigo Testamento. E sobre a unção de João Batista estava Jesus, o próprio Jesus testifica, a mesma unção de Elias. Uma unção marcada por atitudes de fé e de ousadia. Eu não sei vocês, mas quando eu escuto a história de Elias, o meu coração incendeia. É um homem que orou para parar de chover e passou 3 anos sem chover. Depois esse homem orou de novo, voltou a chover. É um homem que batia o lenço no rio, o rio abria. É um homem que orava por pessoas e as pessoas ressuscitavam. É um homem que desafiou 850 falsos profetas e ganhou a batalha e matou todo mundo. E venceu e exaltou o nome do nosso Deus. Essa unção é marcada por atitudes de fé e de ousadia. Quem ora pedindo fogo e molha o altar com água? Quem tem ousadia. Amém? A unção profética de Elias estava sobre João Batista. E uma coisa que aconteceu, se não fosse essa ousadia de João Batista, se não fosse essa ousadia do próprio Elias no tempo de Israel, do Antigo Testamento, nada teria acontecido. E Elias foi chamado o perturbador de Israel. Meu amado, nessa quarta da preparação, você saiu da sua casa, você veio para cá com sua melhor roupa, sentou aqui nessa igreja e o Senhor vai falar com você. O Senhor já está preparando terreno nos corações da gente. Ainda que a gente não acredite, o Senhor já está fazendo. O Senhor já está trocando as lentes com as quais a gente enxerga a importância da nossa saúde. O Senhor já tem tocado corações aqui sobre a importância de ter uma alimentação saudável, a importância de ter um sono saudável, a importância de parar de comprar coisas embaladas e começar a comprar coisas que você vai descascar para comer, coisas que vão te trazer disciplina, organização, pontualidade. Eita, Jesus! Hábitos diários que vão nos levar com muito esforço a preparar o nosso coração para o que Deus tem para mim. A gente já repetiu a palavra preparação, a gente já repetiu a palavra esforço. Agora eu quero que você repita comigo uma frase.
A preparação exige esforço. Agora vamos repetir para a gente ouvir mesmo. A preparação exige esforço. Então não tem como falar, amados, em semana da virada. Você pode vir os 6 dias da semana da virada aqui, ainda correr e assistir a semana da virada de Recife, a de Boqueirão. Se a gente não preparar o terreno no nosso coração, vão ser só mais palavras e palavras e palavras. Eu não estou te desestimulando a vir para a semana da virada. Pelo contrário, eu estou te estimulando a preparar o caminho para uma virada na sua vida, nesses dias, a partir de hoje. Talvez você saia daqui com essa minha voz ecoando na sua cabeça. Eu preciso preparar um caminho na minha vida, no meu coração, para uma virada que o Senhor vai fazer. E para isso você precisa clareza do seu propósito. Você precisa força para avançar, esforço físico e mental para avançar. E em terceiro e último lugar, estar sensível à voz de Deus. E a palavra diz, se você for aí no texto de Mateus 11, a partir do verso 15, o Senhor Jesus fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça. A quem posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos a flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. O Senhor fala sobre uma geração, aquela que João Batista preparou os corações para a chegada de Jesus, uma geração insensível, uma geração inerte, uma geração que parecia ter ouvidos moucos diante do Senhor, corações adormecidos. Alguma semelhança com os tempos que nós vivemos? Não. É como se a gente vivesse na sociedade atual a mesma apatia espiritual que Israel vivia nos tempos de João Batista. E o que é que resolveu aquele problema, pastor Dudu? A chegada do Messias resolveu, obviamente. E o Messias está por vir de novo, amém? Só que a gente precisa mais uma vez o quê? Preparar os nossos corações. E para preparar os corações, queridos, a gente precisa estar com o ouvido atento à voz de Deus. Meus amados, quando a gente entra num ambiente muito turbulento, muito barulhento, sabe? Quando você chega assim num shopping muito cheio, numa casa de recepções, assim, onde está tendo um aniversário, um casamento, ou num ônibus lotado mesmo, você escuta muitas o quê? Muitas vozes, né? Vozes e vozes e vozes. É difícil discernir se alguém chama o seu nome. Se alguém fala, por exemplo, no meu caso, Eduardo, eu devo pensar que nesse salão deve ter 1.500 Eduardo, então não vou olhar porque, tipo, vai que é outro Eduardo, né? É difícil a gente discernir vozes em um ambiente conturbado. E João Batista preparou uma geração insensível para ouvir a voz de Deus. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Raça de víboras. Ele pegava pesado mesmo, que era preciso para quebrar coração duro. Só vai com palavra pesada. E a virada só acontece na vida de quem discerne a voz correta. Se a gente discerne alguma voz que não é a voz de Deus, a gente vai ouvir a voz errada e tomar a atitude errada. Se a gente discernir alguma voz que quer nos levar para outro caminho, distante do que o Senhor quer para a gente vai ouvir a voz errada e seguir para o caminho errado. E dizer, mas eu ouvi a voz de Deus. Então, esse texto, ele nos exorta, aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça a voz do Senhor. E nessa quarta da preparação, meus amados, profeticamente, eu não vim aqui só para trazer mais uma mensagem mamão com açúcar na sua vida, uma mensagem mamão com açúcar na minha vida, para o bispo dizer, ficou bonito, não estou nem aí para o que o bispo vai pensar, eu não estou indo também para o que você vai pensar, eu estou aí para que você abra o seu coração, aqueça a sua fé, porque o Senhor está preparando uma virada na sua vida, uma virada nos seus negócios, uma virada no seu casamento, uma virada na sua família. É preciso a gente ser um pouco João Batista, gente, nessa hora. E o que falta para essa geração, eu estava falando sobre os tempos e comparando os tempos, são profetas, são vozes proféticas, são pessoas que se insurgem e são chamadas de perturbadores por vezes, sabe? Aquela galera do manto, do fogo, eita Jesus. E o Senhor está falando com você aqui sobre coisas que Ele vai mudar na sua história. Deus vai fazer nessa semana, anota o que eu estou dizendo, Deus vai fazer nessa semana coisas na sua vida que vão ter um impacto de 10, de 20 e de 30 anos. Eu não sei se você ouviu, Deus vai fazer na sua vida coisas que têm impacto de 10, de 20 e de 30 anos.
E como é que acontece isso, pastor Dudu? Quando você escuta a voz dele e se posiciona como voz profética e toma a atitude de cumprir o que o Senhor falou. Quer ver uma coisa que tem impacto de 30 anos na sua vida? Um neném. Quem está orando por criança aí, tal, toma essa palavra, uma criança, daqui a 30 anos você vai ter um filho de 30 anos. Né? É uma palavra do Senhor, que se você ouvir a voz dele, silenciar as vozes que não servem para os seus ouvidos, se você discernir a voz do Senhor e entender, Senhor, o tempo é esse, então eis-me aqui, faz em mim, faz que nem que você fez na tua serva Maria. Ter clareza do meu propósito, ter força para avançar e estar sensível à voz de Deus. Essa palavra hoje sobre João Batista, ela se resume nessas 3 ideias. Mas agora a gente vai fazer uma prática sobre isso. Enquanto o Ministério do Louvor profeticamente vai voltando. Glória a Deus. Vou pedir para a mídia projetar talvez um slide que tem esses 3 tópicos aí. Clareza no meu propósito, força para avançar e estar sensível à voz de Deus. Aleluia. E agora os intercessores, eles vão se posicionar aqui na frente. Essa é a hora que a banda volta, viu? Aleluia. Glória a Deus. Os intercessores vão chegar aqui na frente. E você não vai ficar parado no seu lugar, amém? Vamos ficar de pé, gente? Não sei como é que o seu coração está, mas o meu está incendiando aqui por dentro de amor pela essa palavra, pelo que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu peço que deixe projetada essa imagem aí por um tempo. Mesmo que a música comece, não bota letra de música não. Agora não é hora de letra não. E eu quero convidar você para, junto comigo, dar o pontapé inicial dessa semana da virada. Semana da virada fora de época. Está começando agora. Começou hoje. Essa é aquela hora que você diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi uma expressão que dizia o seguinte: o tamanho do seu glória é o tamanho da tua vitória. Por vezes o Senhor fala com você. Às vezes ele grita, às vezes ele anota, ele bota uma imagem aqui sobre o que ele quer para você. E a gente diz assim, glória a Deus. É uma declaração do seu ser, da sua boca, lá de dentro. Tudo que o salmista diz, com júbilos, com brados. Eu louvo ao Senhor, eu engrandeço a pessoa de Deus. E a tua vitória é proporcional ao teu glória, ao teu grito, ao teu berro. Meus amados, os intercessores estão aqui na frente. E tem 3 temas ali: clareza no propósito, força para avançar e estar sensível à voz de Deus. Você vai procurar uma dessas pessoas. Ela vai orar por você, pelo tema que você escolher. Você vai chegar aqui, por exemplo, para a Morgana e vai dizer: filha, eu quero uma oração para eu poder ter mais clareza no meu propósito. Eu não sei o que é que Deus tem para mim. Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Então você vai chegar aqui para Ivaldo e vai dizer: eu quero estar sensível à voz de Deus esse ano agora. Nessa virada que está para acontecer, que já está acontecendo. Eu quero ter força para avançar. Porque eu fico prostrado na minha cama. Eu fico como quem está inerte à vida. Eu não tenho motivação. Eu não tenho ânimo para vir para a igreja. Eu não tenho ânimo para cuidar da minha casa. Eu quero ter força para avançar. Eu quero ter clareza no meu chamado. Enche esse lugar. Você que está em casa, coloca aí no chat do YouTube qual é o motivo de oração que você tem. Nós vamos orar por você a partir daqui da igreja. Pedimos, Senhor, por pessoas que entraram aqui nesse lugar tão apáticas, Deus, parecendo lâmpadas apagadas, Senhor. Eu creio no nome de Jesus que uma unção de João Batista, Deus, uma unção de Elias, Pai, caiu sobre esse lugar aqui nessa noite, Deus. E as vidas não vão sair daqui inertes, ó Pai, como entraram, ó Deus. Nós vamos preparar o caminho na nossa vida para essa virada, Senhor. Eu creio, Deus, uma igreja cheia do Teu amor, Senhor. Não só cheia de pessoas, ó Pai,